Olá! Nesta análise, vamos detalhar o caminho para construir, de forma metódica, uma aposentadoria sólida e independente através dos investimentos. E vamos direto ao ponto. Vamos começar com uma pergunta que deveria estar na mente de todo mundo. O que é realmente necessário para ter tranquilidade financeira na aposentadoria? E para responder isso, a gente precisa primeiro encarar a dura realidade da aposentadoria para a maioria das pessoas aqui no Brasil. É um número forte, né? Mais de 70% dos brasileiros que chegam na idade de se aposentar dependem de parentes ou do INSS para sobreviver. E esse é um cenário causado quase que inteiramente pela falta de planejamento financeiro. E o problema fica ainda maior por causa do teto do INSS. Olhem só este exemplo. Um profissional que tem uma renda de R$ 20 mil por mês, ao se aposentar, vê essa renda despencar mais de 60%. Essa diferença enorme é o que a gente chama de gap da aposentadoria, uma lacuna que precisa, de alguma forma, ser preenchida. Então fica claro que a única solução realmente sustentável para cobrir esse buraco é a construção de um patrimônio financeiro privado ao longo da vida. Simplesmente não existem atalhos para isso. E o motor que vai impulsionar essa criação de riqueza é um conceito que muitos consideram a oitava maravilha do mundo, os juros compostos. Vamos entender o porquê. De uma forma bem simples, são juros trabalhando em cima de juros. Os rendimentos que um investimento gera passam a gerar, eles mesmos, novos rendimentos. É isso que cria aquele famoso ciclo de crescimento exponencial, a bola de neve do bem. E aqui a gente vê o poder disso na prática. Olha só como o tempo é a variável mais importante de todas. A Ana, que começou mais cedo investindo menos por mês, acumulou um patrimônio mais de 4 vezes maior que o do Bruno, que investiu o dobro por mês, mas pela metade do tempo. Essa frase resume tudo. Ela mostra que, no fim das contas, começar cedo é muito mais decisivo do que o valor que se investe no início. O tempo que a gente perde, esse sim não tem como recuperar. Ok, entendido o conceito, vamos agora para as ferramentas. Como é que isso tudo se transforma numa carteira de investimentos de verdade? Para montar uma carteira sólida, é fundamental entender as duas grandes categorias de ativos. Pensa assim, de um lado, a gente tem a renda fixa, que é o pilar de segurança, para preservar o capital. E do outro, a renda variável, que vai ser o motor de crescimento desse patrimônio. Dentro da renda fixa, a gente encontra ativos como os títulos públicos do Tesouro Direto, os CDBs, que são emitidos por bancos, e alguns instrumentos que têm isenção de imposto, como as LCIs e as LCAs. Já na renda variável, o foco é o crescimento, e isso inclui a possibilidade de se tornar sócio de grandes empresas comprando ações, ou de receber uma espécie de aluguel mensal com os fundos imobiliários, ou até de diversificar de forma bem ampla e prática com os ETFs. Mas, claro, ter as ferramentas certas não é o suficiente. O sucesso mesmo depende de ter um plano claro e, principalmente, de saber desviar das armadilhas mais comuns. A verdade é que muitos investidores falham porque cometem erros que poderiam muito bem ser evitados. Coisas como começar tarde demais, ficar tentando adivinhar a hora certa de comprar e vender, ou, um erro clássico, ignorar a corrosão silenciosa que a inflação causa no poder de compra. Então, o caminho para o sucesso pode ser resumido num plano de ação de 3 passos. Primeiro, clareza. Definir a meta. A partir daí, a disciplina de investir com regularidade se torna o grande motor e, por fim, a estratégia de diversificar de forma inteligente é o que vai proteger e potencializar todo o resultado. A grande mensagem aqui é a seguinte: uma aposentadoria segura não é questão de sorte, não é um privilégio. É uma conquista metodológica, algo que se constrói com disciplina, com conhecimento e, como a gente viu, principalmente com o tempo. E para quem busca aprofundar esse conhecimento e quer aplicar tudo isso com uma estratégia bem definida, fica o convite para conhecer nossos cursos completos lá na plataforma minascapitaleducação.com.br. E vamos encerrar com uma reflexão final. O futuro vai chegar, de um jeito ou de outro. A grande questão é se esse futuro trará liberdade financeira ou dependência. E essa é uma escolha que começa com as atitudes que são tomadas hoje. Se o que a gente conversou aqui fez sentido e existe o desejo de aprofundar esse conhecimento, de aplicar tudo isso com uma estratégia clara e detalhada, fica o convite para conhecer os nossos cursos completos lá na nossa plataforma, minascapitaleducação.com.br.